A saúde pública é garantida na Constituição no artigo 6º da Lei Fundamental que afirma: a saúde pública é um direito social, sendo um direito à vida, pelo que nos termos do artigo 196 da Constituição Federal se materializa em um direito de todos e um dever do Estado. Nossos entrevistados de hoje afirmam que o conceito de saúde, segundo a Constituição da Organização Mundial da Saúde de 1946, indica que o binômio de saúde em uma democracia plena é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Portanto, o conceito de política de saúde pode partir da ótica de uma política destinada à prevenção e ao tratamento dos males que afligem o corpo e a mente. Bom, e como está o Brasil? Segundo a Organização Mundial de Saúde, tendo como base a qualidade da saúde pública oferecida aos cidadãos, o Brasil está classificado em 125º lugar. Todavia, não existem só desgraças. O Programa de Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis, em especial a AIDS, é reconhecido e imitado mundialmente por países com o mesmo perfil socioeconômico. Em 1994, recebemos o certificado de erradicação da poliomielite e em 1999 foram imunizadas 100% das crianças para a tuberculose. 98% contra o sarampo, 93% contra a difteria, tétano e coqueluche, através de programas elogiados pela Unicef. Existem medidas sérias, aprovadas e que facilitam o atendimento nos momentos em que a pessoa está mais carente. Para falar sobre uma nova ação administrativa na saúde, onde os pacientes podem usar transportes hospitalares de altíssima qualidade no país, o Questão de Justiça de hoje recebe o Dr. Antônio Cecílio Moreira Pires, professor de Direito Administrativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e o Dr. Jerônimo Centeno, médico nefrologista e diretor da clínica CNTT. Vou passar a primeira pergunta, Raul, para o doutor Cecílio, e eu quero que ele discorra um pouquinho sobre esse princípio do que é a saúde pública, né? Para a gente começar a abrir e que o cidadão entenda um pouco com o que a gente está lidando, que tipo de lei que ampara a saúde e como é que ele pode ter os seus direitos e deveres garantidos nisso. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Questão de Justiça, um programa que conjuntamente com você fizemos aí durante pelo menos uns 2 ou 3 anos. E é uma grande alegria realmente estar aqui de volta agora na qualidade de entrevistado. Mas, Walter, veja só o seguinte, a questão da saúde pública, o fundamento dela, nós podemos dizer que é a Constituição Federal, mais precisamente no artigo 198, que traz os princípios da saúde pública. Dentre os quais nós temos aí a questão da descentralização. E o que é a descentralização? Na realidade, é uma ação conjunta entre as 3 esferas de poder, né? Ou seja, União Federal, estados, municípios, próprio Distrito Federal, com relevante destaque para o município, que é quem atua mais próximo, né, naquilo que diz respeito à prestação do serviço, ao gerenciamento da coisa propriamente dita. Temos ainda a questão do princípio da integralidade. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para o telespectador. Porque, veja só, saúde pública não pode ser vista tão somente sob o aspecto curativo, né? Saúde pública, antes de tudo, ela tem um aspecto preventivo, não é, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Mas ela tem um aspecto preventivo, né? E ela tem que ser vista não só de maneira unitária, de maneira individual, né? Mas sim sob o aspecto coletivo da coisa. Eu acho que essa questão de saúde pública, a questão das medidas necessárias para a implementação da saúde pública é uma coisa extremamente relevante, né? Principalmente naquilo que diz respeito às atuais ações governamentais. O professor Cecílio é mestre na parte administrativa. Direito administrativo. Conheço alguma coisa, né, de direito administrativo. E a gente coloca sempre assim, tem que passar de um lugar para o outro, quer dizer, explicar a lei. E aqui tem a 8.080. A lei 8080 de 90. O SUS. Que versa sobre... Na realidade, ele vem, o SUS, né? Ele estabelece
aquilo que é a saúde pública, as ações que dizem respeito à saúde pública e como implementar isto. Na verdade, veja só, saúde pública, conforme eu falei, tem aspectos preventivos, tem aspectos curativos, mas nós devemos lembrar que outras coisas estão envolvidas na saúde pública. A questão da alimentação, a questão do lazer, a questão do transporte, a questão do meio ambiente, dentre outros. Tudo isso, a Lei 8080 de 1990 veio a estabelecer. E também a regular as competências e as atribuições de cada ente, não é? De maneira clara, de maneira precisa. Então, basicamente, acho que, doutor, podemos dizer que a Lei 8080 hoje é a base aí da questão da saúde pública. É o esqueleto do SUS, não tem dúvida nenhuma. O doutor Cecílio falou, e é verdade, a saúde pública abrange outras coisas. Poucas pessoas lembram, por exemplo, que quando a pessoa está chegando de uma viagem num porto, no aeroporto, existe uma inspeção da vigilância sanitária que está inspecionando o que está chegando, se existe necessidade de quarentena, se existe necessidade de examinar os pacientes ou passageiros que estejam trazendo doenças. Então é uma coisa muito ampla. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um convênio privado, eu não dependo do SUS, ou o SUS para mim não tem importância. Não é verdade, porque uma série de ações que beneficiam todos e cada um dos cidadãos brasileiros, elas independem do sujeito ter plano ou não. Todo mundo tem direito e são ações preventivas de massa, são ações, digamos assim, até integradas com outros países e que têm um impacto muito profundo, principalmente na prevenção e no diagnóstico precoce de possíveis complicações. Quer dizer que ela terminou trilhando um caminho, a porta de entrada seria um programa, entre aspas, né? Seria um programa que regimenta todo o caminho que a gente tem pela saúde pública, é isso? Seria um programa, por exemplo, que a gente tem aqui, um programa de segurança pública, enfim, mais ou menos a mesma linha? Na realidade, a Lei 8080, acho que o doutor colocou muito bem, né? Ela é um esqueleto. Porque, na realidade, nós temos uma série de normas que incidem na questão da saúde pública, né? Por exemplo, temos a lei, minha memória já não é mais a mesma, naquilo que diz respeito a leis, né? Mas são tantas leis que realmente você acaba não se lembrando de todas. Mas a Lei 8.142 de 90, que vem também a consagrar um dos princípios da saúde pública, que é da participação da comunidade, porque tudo isso, na realidade, tem que ser gerido pela comunidade. É o verdadeiro controle social, que eu sempre me bati aqui no questão de justiça. Eu acho que a coisa funciona a partir do momento que você tem um controle social, ou seja, a participação da comunidade na gestão da saúde pública, juntamente com os governantes, juntamente com os trabalhadores. Temos também o Decreto 849 de 93, né, que veio a aprovar a Convenção de Genebra de 1949, que é bastante específica naquilo que diz respeito a transporte sanitário e veículo sanitário, que é uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui no questão de justiça, o que é um veículo sanitário. Acho que o doutor poderia começar a falar os aspectos médicos para a gente ir por este caminho. Pois é, né? Não, até justamente falar sobre tudo isso, porque normalmente quando se faz um programa de televisão ou de rádio a respeito de saúde pública, as pessoas costumam só criticar, né? A gente sabe que o Brasil é muito grande, muito extenso. Heterogêneo. E heterogêneo, quer dizer, com situações assim, onde pessoas moram em lugares pouco populosos, né? Outros em grandes populações urbanas, outros nas rurais. E muito pouco se fala do transporte na saúde pública, da importância do transporte na saúde pública. Então, eu acho que nós vamos abranger um ponto da saúde pública fundamental, que é o transporte, que pouco se dá atenção a tudo isso. Como é que o sujeito chega até o hospital? Exatamente, né? Como é que se chega e quais as soluções? Nas partes do Brasil tão diversas, o transporte é completamente variado. Sem dúvida nenhuma. Falar então desse transporte. Sem dúvida nenhuma. Nós podemos falar, por exemplo, as especificidades que existem. Por exemplo, se você compara uma região urbana, onde nós já estamos falando de fazer um atendimento pré-hospitalar com moto ou triciclo ou quadriciclo para sortear a questão do trânsito, a questão da dificuldade de chegar no local onde está acontecendo, né? Eventualmente, se você está falando de chegar num indivíduo que teve um acidente vascular cerebral ou teve um infarto agudo do miocárdio, a diferença do tempo de resposta de 3 minutos para 10 minutos pode ser a diferença entre a vida e a morte, né? Então, nós estamos falando de helicóptero, nós estamos falando de uma série de coisas e, às vezes, o transporte sanitário, que é uma coisa para uma outra região, por exemplo, na região da Amazônia, nós estamos falando de uma lancha. Nós estamos falando dos programas muito interessantes que tem da Marinha, de levar um navio hospital
até as comunidades, quer dizer, são coisas completamente diferentes. O Raul colocou muito bem, é muito diverso, é muito heterogêneo. Você comparar a área metropolitana das grandes capitais do Centro-Sul com a região do interior do Brasil é muito complicada. E você tem desde o atendimento pré-hospitalar, quer dizer, a velocidade com que consegue chegar um atendimento de urgência, até o transporte de pacientes de um posto de saúde até um ambulatório de especialidades, que são coisas completamente diferentes. É muito assunto, mas eu queria te fazer um nó. A gente estava conversando no camarim, que é o seguinte, né? Eu vou só dar uma setorizada. Por exemplo, quando você fala de transporte hospitalar, e a gente teve com a equipe no final de semana, doutor, eu queria ver como é que o paciente chegava, uma senhora chegava ao hospital, tal, você vê a ambulância. Então, e tem vários tipos de transporte. A ambulância em si, ela é para carregar o paciente como? Deitado, é isso? Deitado. O paciente em decúbito dorsal horizontal, deitado. Todo o resto, e a gente vê muito isso na verdade, são muitas vezes adaptações. Então você vê um indivíduo, tem lá, qual que é a sequência natural que a gente vê em muitas prefeituras, principalmente aquelas que têm uma gestão menor ou têm menos recursos econômicos ou por uma série de motivos. Você tem, o sujeito começa comprando ambulância UTI, com uma série de recursos, de boa tecnologia para fazer um atendimento de paciente pré-hospitalar com excelente qualidade, ou um transporte de um paciente para um hospital com menos recursos, para um hospital terciário, que esse paciente precisa ser mantido com respiração artificial, com drogas, com bomba de fusão, com uma série de coisas complicadas, com alguns atributos de terapia intensiva, daí o costume de chamar de ambulância UTI. E quando ela fica um pouquinho mais velha, já começa a ser canibalizada, né, que é uma coisa muito comum na administração, para outras ambulâncias, ela fica um pouco mais simples, então aquela passa a ser uma ambulância para levar um paciente deitado, mas que não é uma emergência, não é um paciente que está em risco de vida, é para levar uma grávida, por exemplo, que não vai morrer, não vai acontecer nada, mas ela precisa chegar numa ambulância. E depois, quando aquela ambulância vai ficando mais velha, quando a suspensão já não funciona bem, quando a maca já não funciona bem, aí eles colocam lá 4 ou 5 pacientes sentadinhos na maca, absolutamente irregular, sem cinto de segurança, sem conforto, sem apoio para as costas, né? Mas a gente vê isso, infelizmente, no dia a dia, para fazer aquela sequência, a via sacra, né? Ou a via crucis, que a gente chama nos serviços de urgência ou emergência, ou em muitos serviços, que é o indivíduo pegar o sujeito no posto de saúde ou na casa dele para fazer a sessão de radioterapia, para fazer a sessão de quimioterapia, para fazer a sessão de hemodiálise, sem nenhum conforto, subindo de Ubatuba para Taubaté, subindo de Caraguá para São José dos Campos, com aquelas condições. Então, esse é o problema, é um dos grandes problemas que nós vemos no transporte de pacientes, essa questão de não ter uma gestão, ou de não ter uma conservação, ou de não ter até o conhecimento da real necessidade. O controle social é muito importante. Eu fiz uma vez um estágio nos Estados Unidos e uma das discussões, era uma comunidade de tamanho médio, mas uma das discussões que se tinha era aonde nós vamos colocar a retaguarda da ambulância, do equivalente ao nosso SAMU. Então, o condado tal está oferecendo essa estrutura, o condado vizinho está oferecendo essa estrutura e nós queremos saber o que a população... E a população votou. Chegou, olha, nós queremos que fique nesse lugar porque achamos que é melhor. Então, é uma participação social que realmente nós precisamos, não só para fiscalizar o uso dos recursos, né, que agora tem portal transparência, dados abertos, uma série de coisas interessantes, mas até um estágio antes, quer dizer, antes de investir dinheiro, decidir onde vai ser investido. Depois nós precisamos fiscalizar, mas decidir onde que vai ser investido. Porque se as pessoas souberem que existe alternativa para o transporte sanitário, que o normal não é levar numa ambulância velha sem suspensão, o normal é levar num veículo planejado especificamente para isso, então as pessoas vão poder selecionar melhor o uso do dinheiro delas, o dinheiro dos impostos da comunidade, para que tenham um atendimento melhor. Perfeito. Bom, eu vou deixar você entrar, Cílio, mas é que agora a gente está no final. Você vai fazer um comercial. Vou fazer o comercial da emissora, a gente vai entrar agora para o comercial, volta no próximo bloco aqui no Questão de Justiça. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue.
planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós! Você está aqui no Questão de Justiça, que volta, é o primeiro programa da série nossa desse ano, viu, Raul? Né? Com várias novidades, inclusive a gente está mudando a vinheta, vocês participaram da mudança da vinheta. Pode ser visto em suas reapresentações pelo site da RBTV, na parte de jornalismo, onde a gente está com a companhia do grande jornalista Ney Gonçalves Dias, ou você pode participar, aliás, você deve participar, não só por telefone ligando aqui para a Rede Brasil, mas mandando um e-mail. Anotem aí, questãodejustiça@rbtv.com.br. E hoje a gente está falando, né, da questão de justiça, de cidadania, que é, né, o que o programa Questão de Justiça faz, mas falando de saúde pública e misturando essa questão de lei com a questão do transporte. Aliás, eu nunca tinha imaginado, né, de fazer um programa, estou achando tão interessante o tema, de fazer um programa a respeito do transporte público no sistema de saúde, porque isso é totalmente fundamental. E até eu queria perguntar para o doutor Cecílio, o que é que a lei manda? O que quer dizer? A lei, ela regulamenta o que deve ser o transporte emergencial, o transporte simples? O que ela faz? Qual o ponto principal que abrange? E se isso vem sendo cumprido, se há uma mudança entre Estado, uma variação entre Estado para Estado? Como é que funciona? Raul, conforme eu falei, a coisa começa ali na Constituição Federal, né? Temos a Constituição Federal, artigo 98 da Constituição, a Lei 8080, que é a lei do SUS, e nós temos aí diversos instrumentos normativos falando sobre saúde pública, mas eu vou focar especificamente, até para poder complementar o que o doutor falou, a questão da Portaria 2048 de 2002, que estabelece os veículos dentro da saúde pública, né? Então, basicamente, nós temos a questão da ambulância, que é para o paciente deitado, nós temos o transporte de médicos e nós temos, finalmente, aquilo que se denomina pela portaria de outros veículos. Esse outros veículos compreende o quê? Sinteticamente, ele é um veículo adaptado para paciente sentado, de baixo risco, com anuência médica. Quando nós pensamos nisso, né, você vai perceber que uma série de pessoas, melhor dizendo, uma série de pacientes se incluem nesse veículo, no transporte que esse veículo pode fazer, não é? Aquele que tem a mobilidade um pouco reduzida, aquele que vai fazer um exame médico, aquele que vai de um hospital para outro, de uma clínica para outro, né? Todos esses estariam incluídos aí nesse outros veículos. E veja só, a portaria deixa claro, não é? É um veículo adaptado. Não pode ser qualquer veículo. Não pode ser a van, não pode ser a Kombi, não pode ser o micro-ônibus. É um veículo adaptado que, minimamente, pensando-se em saúde pública, ele tem que propiciar o quê? Né? A questão aí de controle de infecção. Tem que existir um controle de infecção no ambiente desse veículo, para eu poder falar que ele é um veículo sanitário. Caso contrário, não seria. Caso contrário, você vai colocar o coitado do paciente na van e ele vai de qualquer jeito, não é? Então, essa questão de outros veículos, esse veículo sanitário, é uma coisa que deve ser implementado pelo governo, que deve ser implementado pela administração pública. Até porque é o seguinte, nós não podemos esquecer que o artigo 132 do Código Penal, o artigo 132 do Código Penal, estabelece responsabilidades penais para aquele que fizer o transporte em desacordo com as normas. Isso sem falar da eventualidade da responsabilidade civil. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, responsabilidade objetiva do poder público, ou seja, não é preciso nem dolo nem culpa. O só fato do fulano, o só fato do paciente ter sido transportado em um veículo não adaptado, em um veículo que não prestigie a questão da proteção à infecção, o controle de infecção, pode gerar responsabilidade civil do Estado.
pode gerar uma indenização para o particular. Então, é uma coisa bastante séria. Eu acho que essa questão, né, dos veículos, ela deve ser tratada com o respeito que ela merece e com o cuidado que ela merece. Aliás, inclusive, eu até queria complementar, porque a gente vê muito em estados do interior, o paciente tem que ser levado de uma cidade para outra. Quando não é o parente que faz isso. Né? Quando não é o parente que faz isso. Você vai lá, não tem essa especialidade na Santa Casa, então tem que levá-lo para a cidade vizinha a 30, 40 quilômetros. E muitas vezes o veículo, às vezes o cidadão também é um cidadão com uma deficiência. Sim. Não só visual, mas física, né? E o veículo, como o senhor falou muito bem, o senhor lembrou, que me passou imediatamente o que eu já vi em cidades do interior, a Talvan, que é um veículo que eu diria que nem é adaptado, ele é apenas colocado para isso, né? Para a pessoa, você vai lá e leva esse paciente, mas se o paciente é um deficiente, como ela sobe naquele veículo... Sim. Então, como devem ser esses veículos? Como são esses outros veículos? Essa adaptação, ela envolve uma série de coisas, né? Porque quando a gente fala de controle de infecção, está envolvida a questão do ambiente propriamente dito, a temperatura, a utilização de álcool gel, né? O manuseio do próprio manuseio, né? Ou seja, não é uma coisa tão simples, né? Que seja capaz de acontecer do dia para a noite, vou pegar qualquer veículo, vou fazer uma adaptaçãozinha e vou colocar ele para rodar. A coisa não é assim. Geralmente a adaptação é colocar um cartazinho lá, transporte de pacientes SUS, administração ano tal, e está resolvido, né? E não é verdade, né? Nós temos que pensar nos pacientes, por exemplo, a legislação ou a maior parte dos entes públicos que estão preocupados com o transporte até se preocupam aí com o cadeirante, quer dizer, já existe até um nicho aí do cadeirante que é razoavelmente bem atendido em alguns locais. Mas nós temos uma imensa massa de pacientes que tem mobilidade reduzida. Então nós temos obesidade mórbida, nós temos paciente diabético com feridas, com pé diabético, com ferida com escara, que justamente, como o Dr. Raul colocou, ele está lá numa pequena cidade, numa determinada região, e tem que ir para aquela metrópole ou para aquele foco que tem atenção terciária. E não precisa, é só ir aqui no estacionamento da Santa Casa, do Hospital das Clínicas, do Hospital São Paulo e ver as placas, né, as matrículas das ambulâncias ou dos veículos de transporte improvisados, não são adaptados, não são improvisados. E você vai ver lá sul de Minas, região do Vale do Ribeira, todo o interior de São Paulo e até mais longe, Registro, lugares, são viagens longas, viagens desconfortáveis em lugar desadaptado. Em paciente que é renal crônico, o paciente que está fazendo o tratamento de quimioterapia, radioterapia, que vai trocar uma sonda nasointeral, que vai trocar uma sonda gástrica, que vai fazer um tratamento de uma ferida no pé, né, obeso. Ambiente totalmente propício para infecções oportunistas. E, assim, às vezes até o local é difícil de subir. Então, por exemplo, nós podemos ter um paciente extremamente comum. É um senhor de idade que tem hipertensão, tem diabetes e tem uma fragilidade osteomuscular, principalmente. Às vezes ele não consegue subir o degrau, né? E nós vemos as mais variadas adaptações, tipo, às vezes os pacientes ajudam a subir, os outros pacientes que estão transportando, arrumam lá um tamburetezinho para poder subir, ficam colocados sem cinto de segurança, ficam horas, às vezes muitas horas, numa poltrona que não tem lá um gel, não tem uma coisa preparada. Hoje nós temos tecnologia para isso, é só integrar isso num veículo, né, de uma maneira planejada, integrada, né? Então, é uma quantidade grande de pacientes, por exemplo, o governo do estado tem uma série de AMES, que são os ambulatórios médicos de especialidades, que tipicamente abrangem uma área entre 8, 9, 10 municípios aproximadamente. E eles saem das cidades deles e vão para essa... Geralmente é uma cidade polo, né? Então pode ser São José dos Campos, ou pode ser Sorocaba, ou Ribeirão Preto, ou Rio Preto. E eles saem de várias pequenas cidades em volta, com viagens às vezes de 1h30, 2 horas. E isso quando não faz aquela via sacra de passar em vários postinhos de saúde para chegar todo mundo naquele posto de saúde, ou naquele AME, naquele ambulatório de médicos especialidades, e depois de terminar a consulta de todo mundo, voltar e fazer aquele mesmo circuito de novo. E isso é um dos motivos, às vezes, que nós temos de absenteísmo. Hoje, por exemplo, um ambulatório médico de especialidades típico,
inclusive com preocupação de ligar para os pacientes para eles não perderem a consulta, para confirmar, nós temos aí de 15% a 20% de absenteísmo, a gente que não comparece às consultas. E quando você vai ver as estatísticas do SAC, do Serviço de Atendimento ao Cliente, que é obrigatório, inclusive, para esses exames, e você vê os motivos de não comparecimento, ali sempre, primeiro, segundo lugar, não conseguiu o transporte da prefeitura. Naquele dia não tinha, a ambulância estava quebrada, não tinha combustível, ela estava programada para fazer levar um paciente para uma retaguarda numa outra cidade, o paciente perdeu a hora, ele não conseguiu chegar a tempo porque na rua dele, lá o lugar que ele mora é uma invasão, não tem asfalto, a ambulância, o veículo improvisado não consegue chegar. Então, quando você tem uma organização que não é só o próprio veículo, é talvez até uma inteligência de gestão, né? Você colocar, por exemplo, pequenas as UBSs que vão referenciar para esse ambulatório médico de especialidades, tais e tais dias vai sair, fazer esse circuito, tudo. Isso seria uma melhora, digamos assim, não só do bem-estar do paciente, ele chegar bem na consulta, né? Porque o paciente chega acabado, você vai atender o paciente, está com a pressão alta. Professor, não, quando eu meço lá no postinho está 12/8, aqui está 16/10, porque, doutor, passei muito nervoso. O motorista do ônibus era um doido, ele estava com pressa de deixar em tal lugar. Eu ia chegar nesse ponto, era a pergunta que eu ia, só para complementar, o sentido, na lei também diz alguma coisa sobre o condutor do veículo que transporta? Veja só o seguinte... Ele deve ter algum curso especial, ele deve ser treinado especialmente para conduzir pessoas com esse problema? Veja só o seguinte... até complementando e respondendo a coisa de uma maneira um pouquinho mais detalhada. Saúde é dever do Estado. É isso que a Constituição fala. Dentre as ações da saúde, nós temos o transporte, né? Portanto, esse transporte tem que ser feito de maneira adequada. Quando a gente fala transporte de maneira adequada, logicamente que nós temos que pensar no transporte físico, né, que seria este veículo adaptado, que gostaria de repetir, que gostaria de enfatizar, ele não se restringe a hospitais, é um veículo adaptado para todo e qualquer paciente da saúde pública, envolvendo hospital, ou envolvendo ambulatório, envolvendo clínicas. Se ele vai num postinho perto do bairro dele, paciente, ele pode fazer um exame. Paciente. E o poder público tem o dever de ofertar esse transporte para o paciente de maneira adequada, envolvendo inclusive a questão do próprio motorista. Logicamente que você não pode estar sujeito aí com o motorista que não tem um mínimo trato, um mínimo treinamento em questões rudimentares da área da saúde, ainda que sejam questões rudimentares na área da saúde. Mas ele tem que ter conhecimento. Ele tem um nome específico, é um transporte... Qual o nome específico? O veículo dos outros veículos? Veículo adaptado para paciente sentado de baixo risco com anuência médica. Ou seja, quem vai dizer se o paciente é de baixo risco ou não é o médico. Sim, isso já acontece, por exemplo, o que a população está muito acostumada, ou próprios outros médicos, quem que vai decidir se o paciente vai na ambulância UTI ou na ambulância normal? É o médico. O médico que se responsabiliza, fez uma avaliação, viu os dados vitais, determinou a gravidade do processo, comunicou, dependendo da região, comunicou com o gerenciamento desse recurso, que pode ser um plantão controlador metropolitano, por exemplo, né, ou um SAMU, diz assim, a situação é essa, precisa ser um transporte com o médico, precisa ser um transporte assim. E a responsável, ou então, doutor, o paciente pode ir deitado na ambulância sem médico, só com auxiliar de enfermagem? Pode, quer dizer, ou então, esse paciente ele pode ir num transporte desses outros sentado, é baixo risco? É baixo risco. Por quê? Porque é um paciente que está estável, ele sai bem, ele vai fazer tal e tal exame, ou vai fazer tal e tal procedimento médico, ou tal tratamento médico, e nestas condições ele pode fazer esse transporte de baixo risco. Cecília, que a gente sempre bate aqui no programa. Esse programa tem uns 20 anos. E a gente comenta se entre dever do Estado e direito do cidadão existe um caminho para fazer isso. E a minha pergunta é assim, bem objetiva. A gente sai para ver, a gente vai para a rua, repórter é para isso. Tudo que você colocou e o doutor colocou é a mais pura verdade. O cidadão aqui tem um problema seríssimo. Quem vai no posto de saúde tem problema de ferida e tem que falar assim mesmo. Quando anda aquela senhora, ou está passando mal, enfim. O Estado enxerga e sabe que tem esse caminho ou ele sabe que tem esse caminho e deixa para a próxima edição? Eu até pergunto o seguinte, complementando a pergunta do Walter, que é muito precisa. Eu diria o seguinte,
é uma questão de gestão individual de cada estabelecimento, quer dizer, cada estabelecimento que eu falo hospitalar, né? Porque eu vejo o seguinte, de repente tem hospitais que fazem tudo isso certinho. E o mesmo hospital público, que deveria ter a mesma verba, de repente está em péssimas condições. É uma questão de gestão individual ou é algo coletivo? 2 minutos para a sua resposta, doutor Cílio. Difícil. A gente volta no outro bloco para falar. Então tá bom. Falo nesse? Fala um pouquinho aqui. Então tá bom. Veja só o seguinte, essa questão de dever do Estado. Logicamente, o poder público sabe que saúde é dever do Estado, o poder público tem uma série de ações, existem verbas específicas, né, para serem investidas na área da saúde. A exemplo, no ano passado foi anunciado investimento da ordem de 350 milhões na área da saúde, mais especificamente para pesquisa. Na minha opinião, muitas vezes a coisa se perde na gestão da coisa. Muitas vezes a coisa se perde e não é feita adequadamente por conta de gerenciamento. Vamos fazer essa parada, aquela parada típica da novela para o próximo capítulo. Tá bom. A questão de justiça vai para um rápido intervalo e volta aqui com vocês para discutir saúde pública. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Você está aqui no Questão de Justiça, discutindo um tema que a gente vai discutir, acho que todos os programas de Questão de Justiça. É como a parte política, que a gente fala que não fala, mas fala. É verdade. A parte jurídica, que tem que discutir muito. E agora, uma questão entre jurídico e saúde, fazendo essa ponte, né, com o Cecílio, que o Cecílio participou do programa aqui. Não, aliás, como Questão de Justiça também é muito assistido por estagiários de direito, pessoas que estão estudando. Interessante. Então, como é que a gente sabe, como é que se vê lá o programa do Questão de Justiça, os seus artigos, aonde, em que site? Olha, você pode ver pelas redes sociais, né? Todas as redes você participa, bota ali que ele bate na primeira hora, né? Ou pelo Google, você vê o Questão de Justiça e pode mandar pergunta. E você também pelas redes sociais vai ver essa entrevista aqui que a gente está fazendo, em blocos, o programa inteiro, e pode discutir embaixo, é uma beleza esse negócio de rede social, né? Você pode discutir embaixo o tema que a gente está falando. Pode ser visto no nosso site, que é linkado com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Estado de São Paulo, e pela CAASP, e o Centro de Estudos e Sociedades de Advogados do país todo. Então dá para a gente discutir bastante coisa, viu, Cílio? Se o advogado quer saber aqui, né, dentro desse tema que você está colocando, da Lei 8080, é isso? Do SUS. Do SUS, é importante você participar aqui no Questão de Justiça. E para ver, você entra no site www.questãodejustiça.com.br ou no site da RBTV. Já fez muita propaganda, né? Vamos lá. Mas sabe que a gente terminou o último bloco cutucando o Cecílio, que participa com o nosso programa. Saúde pública, que é dever do Estado e direito do cidadão, e numa questão dessa, que tem uma alternativa, né, de um carro, que eu quero que depois você esmiúce mais como é que ele funciona, né? O Estado, ele percebe, ele sabe que tem essa alternativa já é nova, porque é indiscutível que a gente vê o hospital, basta sair, vai lá perto do HC, vai no Hospital do Tatuapé, né, aqui em São Paulo, vai no Hospital Salgado, que é perto ali do Rio de Janeiro, e vê o que é que acontece quando o sujeito está pretendendo chegar lá ou está pretendendo sair de lá para outro lugar. O Estado vê, percebe e não participa, ou ele tem essa nova alternativa e quer participar? Veja só, Walter. Nessa história de dever do Estado, de responsabilidades, o Estado ele tem que implementar as políticas de acordo com a legislação vigente, né? Sob pena de responsabilidade administrativa, penal e, como eu já falei anteriormente. Hoje, né, nós temos um carro
que existe, atendendo a legislação vigente, atendendo a questão da nomenclatura legal de outros veículos. Paciente, sentado, de baixo risco, com anuência médica. Esse veículo, inclusive, no que diz respeito aos aspectos jurídicos, eu estudei toda a legislação na medida do possível, inclusive acabei exarando um parecer sobre o veículo propriamente dito e os aspectos jurídicos que ele atende e realmente deve atender. Então, eu posso falar hoje o seguinte, que esse veículo denominado de PIA Saúde, eu achei até bastante interessante o nome que deram. Garoto, né? Exatamente, PIA, né, de garoto, de PIA Saúde, eu posso falar que hoje, sem sombra de dúvida, ele atende à nossa legislação, a toda a legislação da saúde, a começar pela Constituição Federal, Lei 8080, Portaria 2048 de 2002, a questão de Convenção de Genebra, OMS, enfim, a legislação da saúde é muito vasta. Mas eu posso falar que ele atende. E ele já está no mercado, esse veículo? Ele esse veículo está sendo produzido. Né? E ele já tem condições aí de entrar em comercialização. Importante a gente falar, então, essa importância da legislação que já existe ser aplicada. Na verdade, é isso. Precisa aplicar. Né? Talvez o administrador público, ou seja, um administrador hospitalar, enfim, não sei se precisa ser só público, ele precisa ter ciência que isso existe. Né? Na realidade, veja só, que tem que ficar claro é que não é o poder público que deve atender à legislação vigente. São todos, né? Ou seja, é o poder público enquanto entidade de saúde, é o hospital particular, é a clínica particular, o plano de saúde, ou seja, é uma legislação não específica para o poder público, mas uma legislação que deve ser atendida por todos. Toda a questão da responsabilidade que a gente discutiu aqui, ela não se aplica só ao poder público, ela se aplica também à iniciativa privada. Né? A responsabilidade civil, a responsabilidade penal, ela é igual para todos. Essa parte do plano de saúde é excelente, porque eu não vou falar de remoção, não sei se é o termo certo, né? Mas ir até o lugar do exame ou em geral, teria que ter, né? Alguma coisa. Aliás, nós temos casos de plano de saúde que tem aqueles helicópteros de remoção, sim. que trazem. Se não tem, ele parece que é obrigado a pagar uma empresa local. Hoje em dia, depois da lei de 99, realmente a ANS tem se preocupado muito em universalizar e evitar contratos muito específicos ou diferentes. A exceção realmente para planos empresariais, que é outro poder de barganha, mas a ANS se preocupa muito em defender aquele indivíduo que vai lá fazer um plano para 3, 4 pessoas, para a família dele, de maneira que não tenha um contrato leonino, que não tenha aquelas letrinhas miúdas, né? Que não tenha aquela coisa, mas só pode UTI até 150 mil reais. Não, realmente existe uma preocupação de que o indivíduo adquira os planos completos. Inclusive, evitar, tinha uma época que se comercializava muito, planos, por exemplo, só dá direito ao hospital UTI tantos dias. Aí o sujeito pagava lá uma quantidade módica e às vezes até pensava, por culpa dele, porque não tinha visto o contrato, ou por indução do agente vendedor. A gente sabe que às vezes o corretor, às vezes nem é regulamentado, o corretor, aquela venda tem ciência de tudo, não tem ciência de tudo e acaba comprando o gato por lebre. Quando ele vai precisar usar, ele percebe que ele não tem um recurso, né? Mas o ônibus está pronto, a CNTT, a clínica que eu sou diretor, nós estamos para começar agora um teste de campo efetivo, científico. A nossa intenção é levantar todos os dados que ocorrerem nas viagens, no transporte dos pacientes, documentar de uma maneira exaustiva e publicar, inclusive, na literatura brasileira, para que tenha um suporte científico, não só jurídico, mas um suporte científico de que realmente não é uma coisa assim, não, existe, está funcionando, foi testado, foi validado e está à disposição. Né? Então, você já tem um veículo? O veículo está, na verdade, agora ele está em fase de emplacamento, né? Ele está para poder circular. Que tipo que ele é, doutor? Esse PIA Saúde? Gente, assim, como é que é isso? Agora é sua curiosidade, né? Ele é uma plataforma, vocês sabem como é que funciona o mercado de ônibus e micro-ônibus. Existe um chassi, né? E você desenvolve uma carroceria, que nós chamamos de carroceria sanitária, neste caso, mas é uma carroceria que desenvolve conforme o cliente, né? Então, mal comparando, é como se fala assim, eu comprei
um iate, eu vou fazer assim, assim, assado, ou o sujeito que comprou o avião vai fazer... Aqui também funciona aproximadamente do mesmo jeito. Depois de uma pesquisa que já dura bastante tempo, já são 7 anos aí trabalhando nisso, nós conseguimos desenvolver em parceria com a PIA, né, que desenvolve esse micro-ônibus, um micro-ônibus adaptado especificamente para isso. Então, é uma plataforma que tem muito cuidado desde a entrada do paciente, quer dizer, como é que ele chega, a escadinha lá muito fácil, o dispensador de álcool gel 70% para fazer a higienização das mãos, né? A parte de medicina do trabalho também, a preocupação nossa de ergonomia com o motorista, com o auxiliar de transporte sanitário, que nós estamos planejando em treinar, em desenvolver esse conceito também. A questão, o piso, ele é um piso que é um piso usado em hospital, né? Validado para uso hospitalar, com o uso de degermantes de alta qualidade para fazer desinfecção de alto nível, né? Sem cantos vivos, então é tudo arredondado de maneira que permita que você limpa adequadamente, né? O forro é um forro lavável, é um forro que tem um assento com gel, né? Então previne feridas, previne aquelas úlceras de pressão, né? Que a gente chama, que é ficar um indivíduo idoso, diabético, há muito tempo apoiado, por exemplo, com um dos quadris, ele pode fazer uma úlcera de pressão por falta de circulação no sangue, pelo fato de estar pressionado tanto tempo. Ele tem diabetes, está debilitado, não desenvolve aqueles mecanismos de dor, né? Que a gente aqui, de vez em quando, na cadeira dá aquela ajeitada, mas o paciente, ele está mais vulnerável nisso. Ele tem a preocupação com o apoio do pé para evitar úlcera de tornozelo, né? Do calcanhar, que é muito comum. Tem a preocupação de apoio, né? Ou seja, para ele não se bater. O espaçamento entre as poltronas é totalmente diferente, de maneira que permita, inclusive, por exemplo, o indivíduo sentiu lá alguma coisa, ele tem um botão de controle remoto que ele aperta e aciona um alarme no nosso auxiliar de transporte sanitário, é a poltrona número 12. Então, ela levanta, vai lá, permite que o auxiliar entre lá, meça a pressão, atenda adequadamente, quer dizer, não está ali um paciente que está inacessível, né? Tem ar-condicionado com um filtro de alta qualidade para evitar a disseminação, né? A gente sabe, por exemplo, em viagem de avião, quando você tem um indivíduo que tem lá ou em cruzeiro, né? Recentemente nós tivemos esses problemas em cruzeiros aí de luxo, você tem um agente bacteriano, um agente viral, a importância é que tem o filtro, porque o filtro realmente segura e evita essa disseminação. Ar-condicionado, o indivíduo vai, né, como o doutor falou mesmo, o paciente idoso, diabético, está tomando remédio de pressão para combater a pressão, para baixar a pressão, com esse calor que está fazendo abafado, pode cair muito a pressão, ter a hipotensão, que a gente chama, então passa mal. Então, o ar-condicionado para prevenir isso. Todos uma série de detalhes, né, não só da concepção, vamos dizer assim, arquitetônica do veículo, como é que ele é desenvolvido, mas também da sua operação, a facilidade de limpeza, tintas, por exemplo, com uma nanotecnologia integrada, de maneira que seja muito difícil da bactéria realmente se aderir ali. Então, se tiver uma contaminação, vazou um sangue, o curativo saiu, contaminou ali, sujou a parede, a limpeza é muito simples, né? Não vai ficar uma gaze embaixo do banco, escondida embaixo de uma frestinha. Então, todo esse cuidado foi pensado durante muitos anos, escolhendo um chassi adequado, escolhendo toda essa adaptação de maneira que seja um veículo que é muito diferente de um veículo improvisado, mas não é só. Às vezes a gente vê prefeituras que têm muito cuidado. Hoje mesmo eu estava trabalhando de manhã no ambulatório que eu faço de SUS e tinha lá uma prefeitura X com um micro-ônibus, até bonito, estava limpo, a gente vê que eles têm o cuidado. Mas é uma poltrona encostadíssima na outra. Tem o paciente lá, se ele tiver uma dificuldade para levantar, porque ele está com uma prótese de quadril que está desmanchando, que teve algum problema, ele não consegue sair. Ele não consegue sair de lá, vai ter que fazer chamar o bombeiro, porque ele não consegue estar encravado de tão apertado que é. Então, é um ônibus que nós estamos muito orgulhosos do desenvolvimento, porque é uma coisa que nos tomou tempo, foi uma pesquisa exaustiva, não só na questão de estrutural, de desenvolvimento, mas também essa questão de convencer, de procurar atender a legislação de maneira que atenda perfeitamente aos nossos pacientes e ao poder público, porque nós sabemos que tem muita gente que quer fazer a coisa direito e ele não faz porque não sabe ou porque não existe um veículo que correspondesse às exigências. Deve ter 2 minutos, então eu vou fazer uma pergunta e peço para você complementar e deixar eles finalizarem. A gente tem muito problema e vai ter sempre muito problema, né, doutor? Pelo menos uma pontinha, nessa pontinha que seria
a questão do transporte, que é prioritário, só quem sabe que vai se locomover de um lugar para o outro, a acessibilidade já é um problema seríssimo que a gente vê e a gente às vezes fecha os olhos para isso, né? Porque talvez a gente tenha uma condição de ir num lugar melhor, enfim, quem participa desses hospitais sabe disso. Esse seria o caminho para melhorar um pouquinho a vida do cidadão tão sofrido que é este que vai, esse senhor, essa pessoa doente que vai no hospital. Você quer complementar? Porque eu já fecho. Eu complementaria para justamente dizer, em quanto tempo o senhor acha, será que em 5 anos nós teremos esses veículos, assim como uma verdadeira realidade, quer dizer, em todas as prefeituras ou em grande parte delas? Eu acho que até menos. Eu acho que se existir essa vontade política e a gente conseguir demonstrar os caminhos para conseguir as verbas para isso, porque às vezes eu tomo como exemplo, por exemplo, o caminho da escola, né? Eu acho que o caminho da escola é um exemplo interessante, porque também desenvolveram um veículo robusto para estradas rurais, para levar as crianças. E o que gerou o sucesso disso foi a questão de ter acoplado aí uma verba, de ter uma maneira de conseguir recuperar esse dinheiro. Eu sou extremamente otimista. Se eu não fosse otimista, não era médico, né? Então, eu sou muito otimista. Eu acho que... E nós temos que pensar em uma série de coisas, nós temos que pensar globalmente, não tem dúvida nenhuma, mas nós temos que agir localmente. Então, essa preocupação que nós tivemos lá na clínica e desse desenvolvimento, eu me sinto muito satisfeito. Foi assim, a minha parte eu fiz. Eu vi um problema, era uma coisa que me incomodava como os pacientes chegavam na clínica, e se eu puder que os pacientes possam, para fazer não só hemodiálise, posso fazer radioterapia, quimioterapia, fazer exame na consulta do AME, que eles possam chegar de uma maneira adequada, melhor, eu acho que é uma pontinha de esperança, não tem a menor dúvida. A gente vai voltar a falar, muito simpático isso. Muito, eu acho que vale a pena repetir uma hora dessa aqui, essa entrevista, que vale a pena. Muito interessante. Cecílio, Walter, eu queria deixar claro assim 3 coisas. Isso é veículo adaptado. Verbas já existem. A iniciativa pública já estão com as verbas devidamente alocadas nos termos da Lei 4320 de 64 para fazer as aquisições pertinentes. E outra coisa, isso é para todo mundo. Paciente é todo aquele que se utiliza de um estabelecimento de saúde. Portanto, é para todos. Olha, a gente vai encerrar o programa, né? Eu já tenho uma novidade. O Cecílio vai voltar a fazer, já fiz o convite, ele vai fazer aqui com a gente, não vai só o doutor Leopoldo, né? Que, aliás, nossa diretoria gosta, mas e aí você defende a sua tese aqui, que eu quero ver escrita, viu, doutor? Já está escrita. Então, só falta defender. Então, não, mas vamos colocar, então, pelo menos num portal para a gente poder discutir mais isso. Perfeito. Que seja no do programa. Né? A gente discute. A gente agradece vocês a entrevista de hoje. Obrigado pela participação. Uma alegria. Questão de Justiça vai ficando por aqui. Volta no próximo domingo aqui com vocês e segunda-feira. Até lá.